Pessoal, boa noite. Eu sou o professor Luiz Felipe Ravik de Miranda. Eu sou professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina do FMG e sou médico geriatra. E na divisão de aulas que foram pedidas aos professores, coube a mim falar sobre DPOC. Então eu vou abordar essa doença e o professor Ricardo Camelo vai abordar o tabagismo, que está relacionado com a DPOC. Então, eu vou passar por esses tópicos aqui: epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. Vou falar das exacerbações e do prognóstico da doença. A prevalência da DPOC, segundo dados da OMS, é 3,4% no mundo. E é a terceira causa de óbito no mundo. Então, essa doença tem uma relevância, a gente precisa conhecer bem, porque ela está sempre presente no nosso meio, né? E é uma doença que causa uma morbidade, uma mortalidade bastante grande. No Brasil, essa prevalência é ainda maior, de 3 a 15%, e o curioso é que é uma doença prevenível na grande maioria dos casos, porque o principal fator de risco, o grande vilão da história aí é o tabagismo. A definição, então, é uma condição pulmonar heterogênea, caracterizada por sintomas respiratórios crônicos, né, como a dispneia. Então, a falta de ar é algo que está sempre presente, ou presente na grande maioria das vezes. A tosse, normalmente é uma tosse produtiva, ruidosa, barulhenta. Ocorre a produção de muco e esse paciente pode ter uma ou várias exacerbações ao longo da vida. Essa condição se deve, portanto, à anormalidade das vias aéreas, como a bronquite, a bronquiolite ou o enfisema, que causa uma persistente, frequentemente progressiva obstrução do fluxo. Quais as causas, então? O principal fator de risco é o tabagismo. E tabagismo, vamos dizer assim, nas suas várias modalidades: o cigarro convencional, de filtro. O cigarro de palha, a gente não pode esquecer também que um cigarro de palha equivale a 5 a 7 cigarros de filtro, então ele não é inócuo e hoje está muito em moda as pessoas fumarem o palhol, né? A cannabis também, é, o cigarro eletrônico e depois também não esquecer também de perguntar a exposição ao fogão a lenha e também as doenças ocupacionais, né? Aquele paciente que trabalha eh, inalando poeira também é uma fonte, é uma causa de tabagismo, né? Eh, a causa genética, que é a mutação no gene SERPINA1, que vai causar a deficiência de alfa-1 antitripsina, né? A alfa-1 antitripsina é aquela enzima que protege o pulmão da ação das proteases, da elastase. E quando a elastase vai destruindo a elastina, o pulmão vai perdendo a sua flexibilidade. Também aqui vale um outro comentário, que o enfisema provocado pela ação do tabagismo é um enfisema centrolobular, né? E o enfisema que é causado pela deficiência de alfa-1 antitripsina é um enfisema que a gente chama de pan-acinar, ou seja, ele vai destruir desde os bronquíolos até os alvéolos distais. É um enfisema mais uniforme, mais grave, ele acomete, normalmente são pessoas mais jovens que são acometidas, né? E a gente tem que ver essa diferença entre essas duas causas aí na DPOC. Eu me baseei para preparar essa aula basicamente no Gold 2024 e no Up to Date, né? E no Gold, ele coloca algumas definições do Gold desse ano, no ano passado também já tinha. Então, fala assim, o DPOC inicial. Então, quando começa o DPOC? Quer dizer, há um longo período entre o paciente manifestar os sintomas e o paciente ter as primeiras alterações estruturais e funcionais, né? A gente não sabe bem
quando inicia isso. O DPOC leve, que o Gold sugere aí, é mais um padrão espirométrico, né? O DPOC no jovem, que ele abarca a faixa etária dos 20 aos 50 anos. Então, por exemplo, as pessoas atingem o platô da função pulmonar normalmente entre os 20 a 25 anos. E esse platô permanece aí até os 35 anos. Há pessoas que ou não atingem esse platô, ou fazem um platô muito curto, ou tem um declínio muito rápido, né? Então, elas podem desenvolver o DPOC ainda nessa faixa etária de 20 a 50 anos. O pré-DPOC não abrange faixa etária, mas são aqueles indivíduos que já têm uma alteração funcional estrutural, mas sem preencher a definição de DPOC pela espirometria. Ele pode vir a desenvolver uma obstrução do fluxo posteriormente, né? Pode ou não, com o passar dos anos. E essa entidade aqui, que o Gold também define, PRISM, né? Preserved Ratio Impaired Spirometry, que quando se faz a relação do volume expiratório forçado no primeiro segundo sobre a capacidade vital forçada, ela é maior que 0,70 após broncodilatação. Portanto, ela não preenche o critério de DPOC. Mas se você for pegar o volume expiratório forçado no primeiro segundo, ele é menor que 80%. E isso ocorre, às vezes, até 7 até 11% dos casos, né? Muito bem. E quais as doenças associadas e os fatores de risco? Então, a asma, né? Você vai lembrar que a asma, ela pode ser bimodal. Normalmente ela incide na infância, mas ela pode também incidir na maturidade. A asma tem sempre relação com a- com alergênicos, né? Então, esses indivíduos muitas vezes vão ter rinite, vão ter dermatite atópica, eczema, e o paciente responde ao broncodilatador. E quem tem asma tem até 12 vezes mais chance de desenvolver DPOC ao longo da vida, segundo um estudo. Depois, outro estudo também mostra que 20% dos asmáticos terá uma obstrução permanente do fluxo. A bronquite crônica, e também, gente, tem pessoas que podem ter aumento da reatividade das vias aéreas sem ter asma, e isso também é um fator de risco para DPOC. Depois, a bronquite crônica. Qual que é a definição da bronquite crônica? São aqueles pacientes que têm tosse produtiva por 3 anos, em 2 anos consecutivos, né? Então, a prevalência de bronquite crônica em pacientes com DPOC pode chegar de 27 a 35%. Normalmente ela é maior em homens, em pessoas mais jovens, em fumantes pesados. E a obstrução do fluxo, em geral, ela é mais grave, né? Então, pessoas também de área rural, aqueles que trabalharam em minas de carvão, por exemplo, aspirando poeira, aqueles que sofreram doenças ocupacionais, né? E lembrar também que de 4 a 22% dos pacientes com bronquite crônica nunca fumaram. As infecções respiratórias na infância também têm um papel aqui de associação com a DPOC e, por fim, a tuberculose e o HIV. Muito bem, assim, falando de fisiopatologia, lembrar que ocorre na DPOC uma atividade inflamatória intensa, né, com a ação dos macrófagos, tanto nas vias aéreas periféricas, como no parênquima pulmonar e nos capilares pulmonares. Há um aumento da atividade dos neutrófilos e dos linfócitos, atraindo o fator quimiotático e as citocinas, e com isso amplia a atividade inflamatória. A ação das proteases, que vão destruir a elastina, a gente falava um pouco sobre isso agora há pouco, levando a alterações estruturais do pulmão, né? Por exemplo, também obstrução do muco, edema de vias aéreas, aumento do tônus bronquial, e com isso
um remodelamento das vias aéreas, alterações funcionais, por exemplo, com obstrução do fluxo aéreo e aprisionamento do ar, as perdas daquelas vias aéreas menores, exudato, disfunção mucociliar, a diminuição da capacidade de abertura das vias aéreas. Né? Reparem que vai havendo uma série de alterações no pulmão desse indivíduo. O aumento do volume residual, o que é o volume residual? Aquele volume de ar que não é trocado. Então, o paciente sente dispneia, e essa dispneia muitas vezes se manifesta por uma queda à tolerância ao exercício, podendo levar a mais hospitalizações e até ao aumento da mortalidade. E, por fim, a hipertensão pulmonar. Né? A gente tem que lembrar, gente, que a hipoxemia em nível sistêmico vai levar a uma vasodilatação. E a hipoxemia em nível pulmonar vai levar a uma vasoconstrição. Então, hipoxemia, vasoconstrição, aumento do tônus do capilar, né? Aumento da resistência do capilar pulmonar, e com isso, a montante, a gente vai ter a hipertrofia do ventrículo direito e, por fim, o cor pulmonar. Né? Então, o que é o cor pulmonar? É aquela insuficiência cardíaca oriunda de um problema pulmonar, oriunda do DPOC. Né? Então, a insuficiência cardíaca aqui normalmente direita, né, com todos aqueles sinais, edema de membro inferior, hepatomegalia, estado jugular. É claro que muitas vezes a insuficiência cardíaca não é uma insuficiência cardíaca pura de coração direita, né, ela pode ser global, com a esquerda também, com crepitação, com dispneia paroxística noturna, ortopneia, enfim. Né, então, todas essas alterações a gente pode observar no paciente com a DPOC. Como é que o GOLD classifica a DPOC? Então, a DPOC de causa genética, que a gente falava que é a deficiência de alfa-1 antitripsina, as anormalidades do desenvolvimento do pulmão, então, a prematuridade, o baixo peso ao nascer, a DPOC de causa ambiental, que é aquela mais comum que a gente falava devido ao cigarro nas suas várias modalidades, vamos dizer assim. A DPOC devido às infecções, devido à asma, e por fim, de causas desconhecidas. As infecções também a gente não deve esquecer das infecções da infância, pulmonares, a tuberculose e o HIV. Bom, como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico, como sempre, começa com uma boa anamnese. Então, perguntar sobre os fatores de risco, não esquecer de perguntar sobre se fuma cigarro de palha, se teve doença ocupacional, se teve exposição a fogão a lenha, infecções na infância, a prematuridade, enfim. Mas assim, perguntar, fazer uma boa anamnese, uma vez que a gente conhece os fatores de risco, as associações. Depois, a clínica do paciente. A dispneia sempre é um sinal cardinal, é um sintoma importante. Esse paciente pode ter a falta de ar, a tosse crônica, tosse ruidosa em geral, a produção de muco, então, tosse secretiva, a sibilância, quando a gente ausculta esse pulmão, esse paciente pode ter sibilo, e depois outros sintomas, sensação de peito cheio, fadiga, uma uma, uma dificuldade em realizar suas atividades do dia a dia e assim por diante. O diagnóstico, gente, é sempre espirométrico. Né? É claro que a gente leva em conta todos esses fatores aqui, mas sem espirometria, com esse resultado, a gente não faz diagnóstico. Então, como que tem que ser a espirometria do paciente com DPOC? O volume expiratório forçado no primeiro segundo sobre a capacidade vital forçada menor que 0,7 sem resposta broncodilatadora. O que é essa resposta broncodilatadora? Ela, para ser uma resposta positiva, tem que ser mais que 10% do valor previsto. Né? O critério anterior era mais
que 12% e 200 ml de volume. O atual é mais que 10% do valor previsto e o paciente não pode ter usado um SABA ou SAMA 4 horas antes, um LABA ou LAMA 12 horas antes ou 24 horas antes, conforme a ação dele. Nós já vamos falar sobre isso. E depois, o raio-x de tórax, ele não firma o diagnóstico, mas ele ajuda a descartar outras patologias. Como é que pode ser o raio-x de um paciente com DPOC? Aqui à esquerda nós vemos um raio-x de uma pessoa sem DPOC, um raio-x normal. Aqui à direita, vocês vão ver um aumento da transparência pulmonar, retificação dos arcos costais, o rebaixamento do diafragma. Aqui o coração em gota. Se eu tivesse um perfil, a gente teria o aumento do diâmetro anteroposterior, pode haver bolhas também, e se eu tivesse acesso a uma tomografia, eu veria, às vezes, muitas áreas de enfisema nesse tórax do paciente. O diagnóstico diferencial a asma, né? A gente vai ter uma história de alergia, de rinite, de eczema, obstrução variável do fluxo, numa espirometria tem resposta broncodilatadora, a asma inicia na infância, na grande maioria das vezes. A insuficiência cardíaca também leva a dispneia, um aumento da área cardíaca, os testes pulmonares não incluem obstrução, né? E se for agudizado, eu posso pedir um BNP, esse BNP vai estar alto. Se for uma insuficiência cardíaca e que eu tiver um acesso a um ecocardiograma, eu também já posso ver uma fração de ejeção reduzida ou preservada, mas já com sinais de insuficiência cardíaca. A bronquiectasia, que é associado com infecção, a tomografia mostra dilatação brônquica. A tuberculose, eu preciso de confirmação microbiológica, também preciso ter acesso sempre que possível aos contatos do paciente. E a bronquiolite difusa aqui, que é visto também em asiáticos, em homens não fumantes e quase todos têm sinusite crônica. Muito bem, agora é importante agora, para eu poder classificar esse paciente com DPOC, ou seja, em que grupo que ele está, se é um grupo mais sintomático, menos sintomático, um grupo que exacerba mais ou menos, que hospitaliza mais ou menos, eu vou ter que saber primeiro essa escala de dispneia do MRC, Modified Medical Research Council, né? É uma escala que vai de 0 a 4, 0 dispneia com exercícios intensos, 1 quando caminha rápido ou sobe um morro, 2 caminha mais lentamente que uma pessoa da sua idade, eu tenho que parar para respirar, 3 caminha 100 metros e sente dispneia, tendo que parar para respirar, e o 4 é uma dispneia em repouso ou aos mínimos esforços, né? Lembrem que essa classificação aqui ela é um pouco parecida com aquela classificação funcional de insuficiência cardíaca do NYHA, do New York Heart Association, ela guarda uma certa relação com esses parâmetros aqui. 2 caminha mais lentamente com a pessoa da idade, 3 caminha 100 metros, tem dispneia, e assim por diante. E depois eu vou ver também o teste de avaliação de DPOC, né, aqui em inglês, CPOD Assessment Test, que eu vou ver os sintomas que esse paciente tem. Então, tem tosse ou não tem tosse? Tem muco no peito ou não? Sente o peito pesado ou não? Tem dispneia ao subir o morro ou não? E assim por diante, até chegar aqui se dorme profundamente ou não, se tem energia ou não. E isso, essa classificação aqui vai de 0 a 5, né? E o 0 não tem sintoma, o 5 tem muito sintoma, e aí eu vou ver a somatória desses sintomas aqui, tendo mais ou menos como referência o número 10, né? Menos que 10, menos sintomático, mais que 10,
mais sintomático, né? Bom, e aí, por fim, eu vou classificar em grupos, né? O Gold do ano passado já colocava aqui o ABE, mas o Gold aí de 2022 para trás ele classificava em 4 grupos, né? Como é que são esses grupos? Primeiro, saber que eu tenho que ter o diagnóstico espirométrico, né? É, o volume expiratório em 1 segundo sobre a capacidade vital forçada menor que 0,7, sem resposta broncodilatadora. Aqui, a classificação do Gold, né? Então, Gold 1 maior que 80% do previsto. Gold 2 entre 50% a 79% do previsto. Gold 3, 30% a 49% do previsto. E Gold 4 é menor que 30%. Lembrar que o 1 é leve, 2 é moderado, 3 é grave e o 4 é muito grave. E aí, os grupos. Por que é importante essa divisão de grupos? Porque isso aqui é o que vai me direcionar para o tratamento. Eu vou dar um tratamento no grupo A, outro no B e outro no E. Então, o grupo A é o grupo melhor, é o grupo menos sintomático. Então, vocês podem ver aqui que a escala de dispneia do MMRC é de 0 a 1. Então, ele tem menos dispneia, pouca dispneia, e ele é pouco sintomático em termos de sintomas. O CAT dele é menor que 10. E é um grupo que exacerba pouco. Tem 0,1 exacerbação moderada, sem hospitalização. O B é o grupo, ele é mais sintomático. Então, ele tem a escala de dispneia maior ou igual a 2 e o CAT, sintomas maior ou igual a 10, mas também exacerba pouco e não tem hospitalização. E o E? O E é o grupo que tem mais exacerbação, maior ou igual a 2, moderados, maior ou igual a uma hospitalização. E esse grupo pode ser ou menos sintomático, tendendo para o A, ou mais sintomático, tendendo para o B. Como é que eu vou avaliar, como é que é a avaliação do meu paciente com DPOC? Então, primeiro eu tenho que ver a gravidade da obstrução do fluxo, né? Eu vou ver a classificação do Gold, se é de 1 a 4, leve, moderada, grave. Depois, a natureza e a magnitude dos sintomas, aí eu tenho que levar em conta a classificação de dispneia do MMRC e o CAT, que são os sintomas que o paciente vai apresentar. Se esse paciente tem exacerbação ou não, saber identificar. A contagem de eosinófilo, por que é importante isso? Porque ela me direciona ao tratamento com corticoide inalatório e depois a presença de comorbidade que pode alterar o prognóstico desse paciente. Então, aqui, a classificação do Gold, leve, moderado, grave ou muito grave. O leve, 80% do previsto, como a gente falou, moderado 50 a 80, o grave 30 a 50 e o muito grave menor que 30. Aqui a gente já passou, aqui também, classificação dos grupos, e aí a gente vai começar a falar do tratamento. Então, primeiro eu reduzi os fatores de risco, aqui o professor Ricardo Camelo vai falar sobre o tabagismo, então não vou abordar. A melhora dos sintomas, que eu vou lançar a mão da farmacologia e também da reabilitação pulmonar, que aqui é a capacidade de aumentar, melhorar os exercícios. Como eu previno e trato a exacerbação e as comorbidades. Então, já vamos falar sobre a farmacoterapia, a vacinação, vacinar o paciente para influenza, de preferência a tetravalente, antipneumocócica 13, 6 meses depois, a 23. Já temos vacina para vírus sincicial respiratório e a vacina contra a Covid. Reabilitação pulmonar a gente vai falar daqui a pouquinho. Esses pacientes que são mais graves, que têm uma saturação de oxigênio menor que 88%, ou a pressão parcial menor que 55
milímetros de mercúrio, ou a pressão parcial entre 55 a 60 com corpo pulmonar ou polistemia, então aquele paciente que já tem um hematócrito mais que 55, com ou sem hipercapnia, ou seja, esse paciente pode ou não ser retentor, eu vou usar, lançar a mão da oxigenoterapia contínua por 15 horas, né? Então, oxigênio de baixo fluxo, melhora a sobrevida do paciente, melhora também o grau de hipertensão pulmonar, se ele tem, qualidade de vida melhora um pouquinho. Embora seja sempre um fardo, né? O paciente andar lá com o oxigênio. Eu tenho que avaliar se esse paciente tem hipercapnia e o benefício da ventilação não invasiva e discutir cirurgia daqueles pacientes que são refratários ao tratamento clínico. Bom, então, se eu tenho aqui a classificação dos grupos, o grupo A, eu vou usar um broncodilatador, pode ser um de curta duração, se ele responder. O grupo B, que já é mais sintomático, eu vou precisar de um de longa duração, né, um LABA ou LAMA. E o grupo E, que tem mais exacerbação, mais hospitalização, eu vou considerar se esse paciente também vai precisar do corticoide inalatório, levando em conta aqui os eosinófilos dele. Mais que 300 também já é muito sugestivo de usar o corticoide inalatório. Então, o que é o SABA? Aqui é o Short Action Beta Agonist, né? Então, são os beta-agonistas de curta ação. Representantes disso, salbutamol, fenoterol, tem ação de 4 a 6 horas. E aqui os de longa ação, onde os representantes são formoterol, salmeterol, indacaterol, e vilanterol e holandaterol, sendo esses três últimos de 24 horas. Lembrar que a terapia de única inalação ela tem uma aderência melhor em relação a várias inalações, né? E os SABAs o SABA e o LABA, ele tem todos esses efeitos aqui. Relaxa a via aérea, estimula o receptor beta-adrenérgico, aumento do AMP cíclico, com isso antagoniza a broncoconstrição, eu vou ter uma melhora do VEF, melhora dos sintomas, diminuição da exacerbação e internação, contudo, não diminui a mortalidade desses indivíduos. Nesse quadro aqui, agora tem os antimuscarínicos, aqui de curta ação, e os antimuscarínicos de longa ação, curta ação 4 a 6 horas, representante hipatrópio, oxitrópio. O de longa ação, tiotrópio, que é 24 horas, aí aclidínio, glicopirrônio, meclidínio, aí você vai ter aí 12 a 24 horas de ação. Lembrar que o LAMA tem efeito melhor na redução da exacerbação que o LABA, mas que o efeito combinado dos dois tem um efeito bem melhor do que o efeito isolado, né? O efeito dele, ele bloqueia o efeito broncoconstrictor da acetilcolina no receptor M3, muscarino, e o SAMA, além disso, bloqueia também o receptor neural inibitório M2. Esse M2 aqui causa uma broncoconstrição, então indiretamente, quando isso se bloqueia, ele vai causar uma broncodilatação. Então, como é que é esse quadrinho aqui? Como é que eu manejo a exacerbação? LABA ou LAMA, se o eosinófilo é maior que 300, eu vou usar o corticoide inalatório. Se ele é maior, se ele é entre 100 a 300, eu também posso usar o corticoide inalatório. Se ele é menor que 100, aí não faz efeito. Eu vou tentar o roflumilast, e já vamos ver o efeito dessa droga, e o roflumilast atua bem naqueles pacientes com bronquite crônica e o FEV menor que 50. Como é que atua essa droga? Ele inibe a fosfodiesterase, que é uma enzima que degrada o AMP cíclico, né? Então, aumentando os níveis de AMP cíclico, vai resultar na redução da liberação daqueles mediadores inflamatórios,
como a citocina, a quimiocina, que são responsáveis por uma inflamação crônica na DPOC, né? Então, o roflumiláceo, diminuindo essa reação inflamatória, também reduz o edema nas vias aéreas e, com isso, melhora a função pulmonar, melhora o VF e é prescrito também nesses pacientes com exacerbação frequente. Já vamos ver o uso da azitromicina. A teofilina, que é uma metilxantina, é um inibidor não seletivo da fosfodiesterase, a ação dela não é muito clara, mas ela melhora a musculatura esquelética e a dose tóxica é muito próxima da dose terapêutica, então é uma droga que a gente tem que tomar cuidado, também não é a primeira linha de escolha. Roflumilácea a gente já viu, com a melhora da função pulmonar e da exacerbação. O corticoide oral, então, eu não devo usar o corticoide oral por tempo prolongado, porque ele tem ele piora a função muscular, a musculatura esquelética. Ao mesmo tempo, ele pode dar catarata, queda da imunidade, propiciar infecção. Quando que ele tem um bom uso? Naquela exacerbação aguda, né? O paciente tem uma piora dos sintomas da dispneia, do muco, e aí ele tem um efeito bom por pouco tempo, né? Melhorando a função pulmonar, é, é, ele diminui as recaídas do paciente, ele acelera a recuperação. A azitromicina eu posso usar naqueles pacientes que têm exacerbação frequente, né? É, em ex-fumantes, eu posso usar até 1 ano, mas lembrar que o uso crônico do antibiótico propicia a resistência bacteriana, piora a função aditiva, pode dar presbiacusia e depois aumento do intervalo QT, levando até arritmias ventriculares. E o mucolítico com acetilcisteína também ajuda a expectorar, pode melhorar a exacerbação, né? Então, quando é que eu vou usar o corticoide? Gente, eu vou usar quando esse paciente é recomendado quando ele tem o eosinophil 300, uma história de asma, 2 ou mais exacerbações moderadas e história de hospitalização. Sugerido, quando tem uma moderada exacerbação, eosinófilo entre 100 e 300. Se não é indicado, quando o eosinófilo é menor que 300, história de infecção por micobactérias, pneumonias de repetição. Não farmacológico. Então, sempre que possível, estimular o paciente a fazer atividade física. Caminhada, se ele gosta, andar de bicicleta, natação. Esse capítulo aqui, a reabilitação pulmonar, é algo muito importante. Então, é uma abordagem terapêutica multidisciplinar e se destina a melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Então, são várias intervenções. Então, por exemplo, com relação à atividade física, o aeróbico que a gente comentava, ele pode também fazer exercícios de resistência, por exemplo, a musculação, treino de força, técnica de respiração, ensinar o paciente a usar o diafragma, exercício de lábio franzido para melhorar a eficiência respiratória, toda a educação do paciente, por exemplo, como ele usa o broncodilatador, preveni-lo das exacerbações, e saber identificar para procurar o serviço médico rápido. Depois, o apoio psicológico, a terapia de grupo, que é muito interessante, ver que o suporte psicossocial é sempre muito importante para esses pacientes. E, por fim, todo o aporte nutricional, que assim, boa parte desses pacientes são subnutridos ou desnutridos e eles vão precisar de um suporte nutricional, muitas vezes de uma nutricionista. Quando é que eu vou para o tratamento cirúrgico, né? Então, pacientes com enfisema grave, esse enfisema de lobo superior, com redução da capacidade de exercício, a evidência A, quando a gente procura reduzir o volume pulmonar, a retirada de bolhas, né? Aqueles pacientes têm bolhas muito grandes que comprimem estruturas adjacentes também, pode ser interessante a cirurgia. Colocação de válvula endobrônquica, também melhora a tolerância ao exercício, a função pulmonar, mantém a via aérea aberta, remove o muco excessivo, também tem evidência A.
E aqueles pacientes com DVOC já muito grave, com um VF menor que 30 e bode entre 7 e 10, o transplante também pode ser uma opção. Como identificar uma exacerbação? Então, primeiro, quadro clínico. Esse paciente pode ter os mesmos sintomas que já tinha, só que com piora. Piora da dispneia, piora da tosse, a produção de muco fica intensa, isso num período menor aí que 14 dias. A causa pode ser uma infecção viral bacteriana ou poluição. Lembrar dos diagnósticos diferenciais, insuficiência cardíaca, por exemplo, aí vale um BNP sempre que seja possível, se tiver um acesso a um eco, olhar os sinais clínicos, se ele tem edema de membro inferior, hepatomegalia, estado jugular, se ele piorou a tolerância ao exercício. A pneumonia, avaliar também a ausculta, o quadro clínico, o quadro radiológico, ver se ele tem uma condensação ou alguma outra imagem que sugira pneumonia. Embolia pulmonar, também o dímero D pode ser útil, avaliar se esse paciente teve trombose de membros inferiores, uma TVP, fazer um Doppler de membros inferiores. Se eu tiver também acesso a uma angiotomografia, que também pode ajudar muito o diagnóstico. O tratamento, então, pode ser um tratamento mesmo que o paciente usa, mas provavelmente a gente vai escalonar as drogas, vai fazer uma escala. Então, se era SABA antes, vai ficar LABA, LABA mais LAMA, vai ficar um corticoide inalatório. E o antibiótico, quando indicado, né, nós já vamos ver a indicação, ele vai reduzir o tempo de recuperação, o risco de remissão, né, terapia aí de 5 a 7 dias. Quem tem exacerbação grave, corticoide sistêmico também pode ajudar, já vamos ver a ação do corticoide, com a melhora da função pulmonar e a recuperação, redução da hospitalização, e sempre que houver falência respiratória, utilizar a ventilação mecânica não invasiva. O que foi isso aqui, pessoal? Proposta de Roma. Foi um workshop realizado na cidade de Roma, no ano 2000, com especialistas de doenças respiratórias, onde eles definiram o que seriam as exacerbações, né, e como identificar, né, a gravidade delas e depois como tratá-las. Então, sintomas, né, falaram sobre os sintomas. Dispneia é sempre um carro-chefe, tosse, o muco, o aspecto desse muco, a sibilância, se esse paciente tem peito cheio, a queixa de cansaço, a gravidade das exacerbações, né, se ela leva ao moderado ou grave, se altera a rotina do paciente, se ele vai ter que procurar serviço médico por conta dessa exacerbação. Depois, se houve impacto na função pulmonar, por exemplo, um declínio do VF desse paciente, se ele vai precisar de antibiótico, de terapia adicional, uma hospitalização, e depois, por fim, a duração da exacerbação. E aí eu vou para a gravidade dessas exacerbações. Então, ela é leve quando eu tenho na escala de Borg, uma outra escala, que vai de 0 a 10, né, menor que 5, frequência respiratória menor que 24, a frequência cardíaca menor que 95, saturação maior que 92, maior ou igual, e a proteína C reativa menor que 10. Já a moderada, vocês podem ver que os sinais se invertem. Né? Escala de dispneia ser maior ou igual a 5, frequência respiratória maior ou igual a 24, a cardíaca maior ou igual a 95, saturação menor aqui, 92, PCR maior que 10, com uma PO2 menor ou igual a 60, e esse paciente pode ser retentor. Uma PCO2 maior que 45, só que ele não tem acidose. E ela é grave quando ele tem esses mesmos parâmetros na moderada, só que agora com acidose, o pH dele cai
para menos de 7,35. Bom, e quais os fatores de pior prognóstico nesses pacientes que exacerbam? Vamos olhar as comorbidades, se ele tem IC ou doença coronariana, verificar o VF, né? Esse VF aqui, você já vê que o GOLD dele aqui já não é um GOLD leve. O número de exacerbações por ano, então esse paciente aqui é do grupo E. As hospitalizações também, se ele teve nos últimos 3 meses, e se ele precisa de suplemento de oxigênio contínuo e se ele é idoso. Então, são características aqui de pior prognóstico nesses pacientes que exacerbam. E o que o UpToDate sugere em termos para iniciar um antibiótico, né? Então, esse paciente ele tem que apresentar uma exacerbação moderada ou grave, baseado em 2 dos seguintes sintomas. Então, primeiro, a piora da dispneia, a piora da secreção, o aumento do muco ou da viscosidade, da espessura desse muco, e a mudança do aspecto, né, da coloração. Então, se ele era branco, virou amarelo, esverdeado ou marrom, e depois essa exacerbação requer uma hospitalização ou um suporte ventilatório invasivo ou não. As bactérias mais identificadas. A gente tem aqui o Hemófilos como carro-chefe, depois a Moraxella, a Catarrhalis, o Strepto e, por fim, a Pseudomonas. Lembrar das comorbidades, né? Esse paciente com DPOC, muitas vezes ele vai apresentar comorbidade, por exemplo, a osteoporose é muito comum, a sarcopenia. Então, lembrar, gente, que a gente esquece às vezes de fazer diagnóstico de sarcopenia. Paciente sarcopênico, às vezes eu não vou ter a bioimpedância ou a DEXA para fazer, mas eu tenho lá, peço o paciente para caminhar 4 metros e ele tem que fazer pelo menos 0,8 metros por segundo. Então, isso demora 5 segundos. Se ele gasta mais tempo para fazer, ele já tem a função muscular dele alterada, diminuída. E eu posso ter, por exemplo, um dinamômetro para ver a preensão, a força de preensão do paciente. Ele aperta o dinamômetro em homens, se for menor que 27, mulher menor que 16 ou 18, vai ter também perda de força muscular. Então, aí já tenho 2 parâmetros que vão me sugerir que ele tem sarcopenia provável, né? Que é a força e a função muscular. Sempre ver se esse paciente tem uma IC, corpo pulmonar, quer dizer, verificar se ele tem edema de membro inferior, hepatomegalia, estase jugular, ou se ele tem um ecocardiograma já comprometido, se for aguda, o BNP dele pode estar elevado, né? O câncer de pulmão, essa associação é sempre muito grande, né? E depois, esses pacientes, pela qualidade de vida que eles têm, eles podem ser pacientes deprimidos ou ansiosos e também ter doença do refluxo gastroesofágico. Lembrar de fazer o rastreio para câncer de pulmão, esses pacientes que são tabagistas ativos de pelo menos 30 anos máximo, naquela faixa etária de 50 a 80 anos, ou ex-tabagistas que pararam de fumar há menos de 15 anos, eu devo pedir todos os anos uma tomografia de baixa radiação desses pacientes. E como é que o UpToDate sugere o uso de antibiótico na infecção bacteriana, né? Pacientes ambulatoriais. Então, se ele não tem exacerbação moderada ou grave, não vou entrar com antibiótico. Se ele tem, eu vou ver os fatores de risco de pior prognóstico, que são esses aqui, com febre já alterado, número de exacerbação, hospitalização por exacerbação, a necessidade de oxigênio, as comorbidades que ele tem, se é um paciente idoso ou não, né? Se ele não tem isso aqui, vou tratar com macrolídeo ou cefalosporina de segunda ou terceira geração. Se ele tem, ele pode ter colonização por pseudomona ou infecção nos últimos 12 meses, e aí eu vou tratar com ciprofloxacin e obter o GRAM e a cultura discal. Agora, se ele não tem esses fatores aqui em cima, em cinza, e pode ter os outros aqui em azul, né? Por exemplo, um volume respiratório menor que 30 do previsto, bronquiectasia, antibiótico nos últimos 3 meses e uso de corticoide oral. Esses quadrinhos permanecem, aí eu vou ter
Se ele tem a colonização por pseudomonas, então ciprofloxacin. Se ele não tem aqueles fatores de risco, esses aqui, né, outros fatores de risco para pseudomonas, que é o FEV menor que 30, bronquiectasia, antibióticos nos últimos 3 meses, corticoide oral, não tem isso, então eu vou selecionar um antibiótico baseado na epidemiologia, uso prévio de antibiótico ou dar amoxiclavulanato ou quinolona respiratória. Por exemplo, uma levofloxacin. Se ele tem, eu vou tratar com cipro ou levofloxacin, obter a cultura de escarro. Nos 3 grupos, avaliar melhor a clínica 48 a 72 horas. Melhorou, continua antibiótico 3 a 5 dias. Não melhorou, eu vou abrir o leque para outros diagnósticos. Por exemplo, está descompensando com uma IC, com uma pneumonia, tem um pneumotórax. Verificar se o uso do broncodilatador está correto, se eu tenho que escalonar isso, verificar a necessidade de usar corticoide oral e obter o GRAM e a cultura do SCAR. E para terminando a aula, é essa classificação de BOD. Aqui o B, de índice de massa corporal em inglês, o OB de grau de obstrução, dispneia e capacidade de exercício. Então, aqui eu tenho os parâmetros, né? O IMC, ponto de corte, é 21, o grau de obstrução, aqui, o sinal aqui é menor que 35, vai de 35 a 65, o grau de espinéia, pela classificação MMRC, e a capacidade de exercício através do teste de caminhada. Então, vamos simular aqui um paciente que tenha um IMC 20, então ele tem uma pontuação 1, ele tem aqui o grau de obstrução 40, então ele ganha 2 na pontuação. A dispneia dele é o 3 no MMRC, então ele anda 100 metros e cansa. E a capacidade de exercício aqui é 300 metros. Então, aqui ele ganha 1 ponto, aqui 1 no IMC, aqui na obstrução e a dispneia, 2 pontos em cada um. Então, mais 1, 2, 4, 6 pontos. Então, a gente vai aqui para o gráfico, 6 pontos. Vamos pegar aqui embaixo, aqui no terceiro quartil, 6 pontos. Eu vou ver que esse meu paciente aqui, ele tem em 48, 52 meses, né? Ou seja, aí 4 anos, um pouquinho mais de 4 anos, ele está aqui no quartil 3, 6 pontos, ele tem 60% de chance de sobreviver aos 48 e 52 meses. Tá? Então, esse bode dele é ruim, né? O prognóstico dele também não é bom nesses pacientes. Bom, gente, era isso que eu queria comentar com vocês, né? Eu agradeço aqui a professora Eliane Mancuso, que cedeu os slides, alguns slides aqui, os últimos, né? Esses 3 últimos aqui para a minha aula. Eu queria ressaltar que é uma doença que é, na grande maioria das vezes, prevenível, porque a grande causa aí é o cigarro, o grande vilão da história é o cigarro, que a gente tem que conhecer bem os fatores de risco para fazer um diagnóstico, como sempre, uma boa anamnese, uma boa avaliação clínica, e o diagnóstico é sempre espirométrico, né? A gente tem que saber a classificação de dispneia dele e o CAT desse paciente para colocá-lo num dos grupos, porque os grupos que vão me direcionar ao tratamento e depois também ver a classificação de Gold que esse paciente tem, né? Saber identificar uma exacerbação, saber orientar o tratamento desses pacientes com uso de antibiótico ou não, dependendo da gravidade dessa exacerbação, e, por fim, ver o prognóstico do paciente. Eu volto a lhes falar que o professor Ricardo Camelo vai abordar o tabagismo, é sempre bom a gente refletir sobre isso na nossa conduta pessoal e na prática clínica. E agradeço novamente aqui a paciência de todos, né? E aqui um fundinho aqui das nossas Minas Gerais, das montanhas de Minas Gerais. Muito obrigado.